Tudo cada vez melhor? Professor Rogério Peixoto aqui, mais uma vez, para a leitura agora da primeira parte, do primeiro passo do livro 5 Passos para a Sua Renovação. Se você não acompanhou esse processo até aqui, desde o início, eu sugiro que você procure aqui nos meus vídeos a primeira parte da leitura desse material, desse livro, a introdução, a abertura desse conteúdo, para que você entenda o contexto, para você entender como é que eu cheguei até aqui. E então, vamos direto aqui, sem muita demora, sem muita enrolação, para o primeiro passo para a sua renovação. Primeiro passo, passo 1, autoconhecimento. Lembro-me agora, enquanto escrevo, que mesmo antes de ter a minha primeira escola, eu fiz um curso que foi uma das experiências mais fortes que eu já provei na minha vida. Foi um fim de semana na Serra, no Espírito Santo, num hotel maravilhoso do qual eu não desfrutei de nada, além de algumas poucas horas no quarto. Não foi fácil dormir naqueles dias. E no restaurante para o café da manhã e para o almoço. Eu nem lembro se eu jantei. A maior parte do tempo eu passei na sala onde acontecia o treinamento. Foram 2 dias, 35 horas de momentos incríveis, fortes emoções, e o curso era totalmente vivencial. Não havia teorias ou palestras motivacionais, nada de explicações ou porquês. Eu saí de lá esgotado fisicamente. Ainda que bastante jovem, eu tinha 22 ou 23 anos na época, eu confesso que eu não sou muito bom com datas, tá bom? Mas naquele hotel, naquele fim de semana, eu tive o meu primeiro contato com o autoconhecimento e com o desenvolvimento pessoal. O que eu vivi naquelas 35 horas foi intenso e mais tarde me ajudou a passar por situações profissionais bastante difíceis, delicadas e até críticas, eu diria. Eu passei por tudo de forma muito serena, convicta e segura. E admito que fiquei surpreso e muito feliz comigo mesmo. Depois desse curso, por alguns anos, eu voltei à rotina de muito trabalho, muito desenvolvimento profissional. Foi quando eu assumi a minha segunda escola. Naquele momento, eu buscava desenvolver o empresário e eu passei por alguns cursos voltados para isso. No final da primeira década de 2000, eu fui apresentado então a um curso de PNL, Programação Neurolinguística. Quando explicaram para mim do que se tratava, eu lembrei logo de todas aquelas experiências vividas no Espírito Santo. E estranhamente, eu relutei em fazer o curso. E eu achava que eu já tinha aquela informação, pois eu havia experimentado na pele muito do que eles estavam me falando. E só depois eu pude perceber o quanto eu estava enganado. Eu fiz o curso e passei a me conhecer cada vez melhor. Passei a me relacionar de forma muito mais poderosa comigo mesmo. Muitos conflitos daquele velho e novo eu foram trazidos à tona e trabalhados e resolvidos durante aqueles meses de curso. E são, até hoje, muito importantes para mim. A compreensão que a PNL me fez ter de mim mesmo e do mundo ao meu redor me fizeram despertar para muitas coisas. Eu sou muito grato a todos os meus professores, trainers, colegas practitioners por toda a experiência e toda a colaboração que eu recebi. Sempre terei vocês guardados com muito carinho nas minhas lembranças como âncoras super poderosas. E aqui vale repetir, quando você muda, o mundo ao seu redor muda. Quanta verdade nessas palavras. Hoje eu entendo, por mais que ainda não tenha aprendido tudo, ou seja, que eu tenha muito a aprender ainda, eu entendo isso. E depois da formação como consultor practitioner em PNL, eu investi em outras formações mais profundas, mais avançadas. Master Practitioner em PNL Sistêmica, depois Life Professional Coach, e por aí eu fui me desenvolvendo e aprendendo. E nesse caminho também conheci muitas outras técnicas poderosas. Uma delas, a meditação, e outras, a FEFT, a Faster Emotionally Focused Transformations, ou como eu gosto de falar em português, Foco nas Emoções, Fácil Transformações, FEFT. Eu uso diariamente essa técnica para me libertar de sentimentos, de sensações, emoções e crenças limitantes e tudo mais de negativo que eu vou descobrindo em mim e que vai acontecendo na minha vida. E como você pode perceber, foram muitos cursos,
muito tempo, bastante dinheiro e bastante dedicação direcionada à minha autobusca, ao meu autodesenvolvimento, ao meu autoconhecimento. Já pensou passar 10 dias numa rotina totalmente diferente da sua? Dormindo às 10 horas da noite, acordando às 4 horas da manhã, só comendo alimentos naturais, comida vegetariana, 3 vezes ao dia com hora marcada e sem poder trocar uma palavra com as outras 70 ou 80 pessoas que estão contigo no mesmo ambiente? Não deveríamos nem nos olhar nos olhos. Imagina você ficar com mais 2 pessoas desconhecidas num quarto e não dizer nem bom dia ou boa noite para essas pessoas. Pensa em ter que passar esses 10 dias consigo mesmo, no meio da mata, sem celular, sem internet, sem lápis nem papel para anotar nada, só aprendendo a meditar. Prestando atenção à sua respiração natural, aos seus pensamentos que vêm e que vão numa velocidade louca, as sensações que cruzam seu corpo o tempo todo, buscando manter o corpo imóvel, apenas observando, mantendo a mente consciente de que tudo que vem, vai, naturalmente. Essa foi uma das minhas mais recentes experiências nesse processo de busca e autoconhecimento. Eu confesso que não foi nada fácil, mas eu admito também que a paz interior, a compreensão de que tudo passa, tanto as coisas ruins quanto as boas, tendo que manter a equanimidade, é maravilhoso. Um exercício difícil, até doloroso, mas profundamente gratificante. Quando alcançado, mesmo que só um pouquinho, a gente sente realmente essas sensações muito poderosas. Eu vou fazer isso mais algumas vezes ainda. Esses 10 dias, longe de tudo e de todos que eu conheço, foram fundamentais para eu conhecer melhor a pessoa com quem eu mais me relaciono. E menos eu me dava conta disso. Estou falando de mim mesmo. A rotina era a mesma todos os dias. Eu levantava às 4 da manhã, com o tocar de um sino que percorria todo o centro de meditação, indicando o início das atividades. Então eu ia ao banheiro, fazia as minhas higienes, pessoais, e depois bebia um copo d'água. Em seguida eu seguia para a sala de meditação. Ainda estava escuro, frio e úmido. Choveu bastante lá naqueles dias. E a caminhada do alojamento até a sala era breve. Em 1 minuto eu chegava no salão. Então eu subia as escadas, tirava os tênis e em absoluto silêncio entrava no salão de meditação. Eu me sentava sobre algumas almofadas, cobria-me com uma manta por causa do frio e iniciava o exercício de observar a minha respiração. Sem fazer qualquer esforço, eu tinha apenas que prestar atenção ao ar que entrava e saía das minhas narinas. Observar a sutileza da respiração sem forçar, sem contar, apenas sentir o ar entrando e saindo. E é curioso como a mente divaga enquanto buscamos fazer esse exercício. Manter-se totalmente focado nisso parecia impossível nos primeiros dias. E por 3 dias, o exercício era apenas este. Focar a atenção no ar, tocando as bordas das narinas, ou sobre o espaço entre o nariz e o lábio superior. A mente devia estar concentrada apenas nisso. De 4 às 4h30 até às 5h30, eu ficava ali, sentado, quase imóvel, buscando executar esse exercício. E aí a gente tinha então uma pausa de 10 minutos para descansar, alongar, beber água ou ir ao banheiro e retornava à sala de meditação. Tudo em absoluto silêncio. O que eu ouvia eram apenas passos, sons de aves e folhas sendo sacudidas pelo vento. Às 5h35, com o tocar do sino, retornava à sala,
para mais uma hora de exercícios. E por volta das 6h30, a atividade era interrompida outra vez. Agora, a caminhada de aproximadamente 5 minutos, subindo e descendo os caminhos abertos na mata em chão de terra batida, era até o modesto refeitório, coberto, mas sem portas nem janelas. O contato com a natureza era tranquilizador. Eu me servia com algumas frutas, iogurte e cereais. Depois bebia café e retornava ao alojamento, pois tínhamos uma pausa para descanso. Eu podia voltar ao quarto e deitar, ou ficar por perto do alojamento, pegando sol, lavando a roupa ou limpando as áreas comuns. Lá pelo 3º dia, eu pensava se eu ia conseguir ficar ali conforme havia me comprometido. É importante dizer que esse é um programa totalmente gratuito e eu estava lá por mim e não por qualquer dinheiro que já houvesse investido e não pudesse ser recebido de volta. O meu comprometimento era totalmente comigo e normalmente eu ia buscar um pouco de energia boa que o sol traz, observando a beleza do lugar e os detalhes das borboletas lindas e diferentes que passeavam por ali. Outras vezes, tentava identificar de onde vinha o canto dos pássaros. E em outras, observava o caminho das formigas e lagartas num pé de amoras. É impressionante como as lagartas e formigas comem folha de amora. Quando o sino anunciava 8 horas, voltava à grande sala de meditação em grupo. Agora seria uma sessão mais longa, de 2 horas. Depois, um breve intervalo de mais 5 minutos e mais 1 hora de exercício. Chegava então o horário de almoço. Muitos legumes, verduras, frutas e grãos, muita coisa que eu nunca havia experimentado. Alguns itens muito saborosos, outros eu confesso que eu não agradava muito ao paladar. Mas como havia uma boa diversidade de pratos, eu sempre comia muito bem. Mais 1 hora de descanso após o almoço, e nesse momento, entre 12h30 e 1 hora, eu podia me sentar com os professores e fazer perguntas, esclarecer dúvidas. Era um dos momentos em que o voto de silêncio podia ser quebrado. Era uma breve reunião individual com os mestres. E eu tive lá 4 vezes naqueles dias. De tarde, a rotina era a mesma. Meditação na sala com todos os participantes, 2 horas obrigatoriamente na sala e mais uma que podia ser feita no quarto. Em seguida, mais uma refeição e mais um instante de descanso. Às 18 horas na sala para mais meditação e às 20 horas acontecia uma palestra explicando e orientando aos participantes sobre a evolução naquele processo. Era muito bom ouvir alguém mais falar, além de todas aquelas vozes que apareciam na minha mente. A partir do 4º dia, começamos então a prestar atenção a outras coisas e não mais somente a respiração. O exercício evoluía a cada dia e as descobertas que eu fazia também. Não dá para explicar o que eu aprendi. Esse processo todo é muito individual. No 10º dia, o voto de silêncio é quebrado e eu pude finalmente conversar com os demais participantes. Foi quando eu entendi que realmente a experiência de cada um é única. As minhas percepções, emoções, sensações, sentimentos eram diferentes de cada um ali. E isso era comum para todo mundo. Cada pessoa ali havia experienciado uma única e própria aventura de descobrimento. No próximo passo, eu vou explicar melhor e você vai entender como que isso vai acontecer com você. É impressionante como a gente estava todo mundo ali no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. E o que aconteceu eram diversas coisas diferentes. Tem gente que abandonou o lugar no 6º dia. Teve gente querendo abandonar no 8º dia. Um dos meus colegas de quarto foi esse cara. E tem gente, como eu, que quer voltar e passar por tudo aquilo novamente. Eu lembro de ter escutado alguém falando que estava voltando pela 9ª vez.
Afinal, o processo de autoconhecimento ou pelo menos deve ser, contínuo e constante. Esse autoconhecimento, essa capacidade de conviver consigo mesmo, é fundamental para que se consiga viver e conviver com os outros. Estando equilibrado emocionalmente, os resultados são muito melhores na sua vida, em todos os aspectos, nas mais diversas áreas em que você focar e direcionar a sua atenção. Você pode pensar que não é fácil, que requer muito investimento de tempo e até mesmo dizer que é caro passar por tudo isso. Eu te digo, tudo aquilo que você fizer com determinação e rotineiramente torna-se natural e fácil. Transforma-se num hábito. O seu tempo de aprendizado pode ser encurtado se você começar já, imediatamente. E outra coisa, caro é passar pela vida se lamentando, reclamando e se sentindo vítima das circunstâncias. Viver sua vida sentindo paz interior não tem preço, tem valor. Você entende a diferença entre preço e valor, não entende? Bom, o autoconhecimento é o primeiro passo nesse meu modelo que desejo mostrar a você para chegar aonde você quer, sentindo-se bem, em paz e tranquilo. E tem funcionado para mim e para diversas pessoas que eu conheço. E eu acredito fortemente que pode ser muito útil para você também. Se eu tivesse que oferecer a meu filho um único conselho na vida, eu diria: conhece-te a ti mesmo. Abrindo agora um parênteses aqui, eu acabei voltando lá uma segunda vez para esse processo. Eu voltei para sentar, né, para meditar mais uma vez, só que eu lembro que naquele instante eles estavam com uma carência de servidores. Servidores são ex-alunos que vão para servir aos novos alunos ou aos alunos daquela turma. E o que faz um servidor? O servidor mantém a ordem do espaço, mantém o local limpo, organizado. O servidor prepara as refeições para os alunos. Então, foi também uma experiência muito única naquele momento, porque eu não cozinhava assim tão bem, eu não era tão bom na cozinha quanto eu sou hoje. Não que eu seja um expert hoje, mas hoje eu dou meus pulos aqui. Mas eu aprendi muito naquela cozinha, eu aprendi muito a servir, eu aprendi muito a me colocar à disposição dos outros e foi muito gratificante também. A gente tinha os momentos de meditação, a gente buscava manter o nobre silêncio, mesmo durante o trabalho em grupo ali na cozinha, mas eu sinto saudade de lá, sabe? Eu sinto vontade de voltar e em breve eu pretendo voltar tanto para meditar, para passar os 10 dias no exercício de meditação, quanto para servir também numa outra oportunidade. Então, fica aí esse convite. Você querendo saber mais sobre esse processo de meditação pelo qual eu passei, no livro eu deixo lá no final do livro algumas informações mais abrangentes a respeito do processo de meditação, dos links onde você pode encontrar tudo isso. Então, se você tiver interesse também em conhecer esse livro, em poder ler e anotar coisas nesse material, você pode também adquirir esse livro. E, enfim, é um livro digital. Você pode adquirir esse conteúdo digital e depois imprimir para fazer as suas anotações aí. Eu espero que você esteja curtindo esse material, que você esteja aproveitando esse conteúdo. E depois me deixa saber aqui nos comentários também o seguinte: qual o aprendizado que você está tirando desse conteúdo? Qual o aprendizado, quais as lições que você está pegando a partir desse material? Tá bom? Um grande abraço para você. No próximo vídeo a gente volta com o passo 2 para você ter esse processo de renovação. Ok? Um abraço e experimente a paz.